Quero saudar os irmãos com a paz de Cristo. Esse vídeo, ele tem como finalidade expressar aí a declaração doutrinária da Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti. Então, as pessoas que se converteram, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e desejam fazer parte da igreja como membros, né? A partir do batismo, eles precisam aí concordar com a declaração doutrinária. A igreja também pode receber pessoas, né? Por carta de transferência e também por aclamação, ou até mesmo por reconciliação. Então essas pessoas que farão parte da igreja também precisarão concordar com a declaração doutrinária da igreja. Essa matéria, ela é uma cláusula pétrea, né? Ela permanecerá assim até que Cristo venha. Então, esses pontos doutrinários, eles não são passivos a alterações, né? É assim que cremos, tá bom? Então, são 14 doutrinas resumidas e eu tentarei, né, expor de maneira resumida, sucinta, tá, todas essas matérias em 3 vídeos, tá bom? Se for possível passar em 2 vídeos, eu assim o farei, tá bom? Então vamos lá? Vamos orar? Eu vou orar uma vez, tá bom? E para que Deus possa abençoar essas videoaulas. Senhor Deus, eu peço perdão ao Senhor dos meus pecados. Eu peço também que o Senhor abençoe a exposição dessas matérias, que possa ser de grande valia e aproveitamento para os irmãos que farão parte desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Escrituras. Parágrafo 1º. Cremos que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, conforme escritas originalmente, foram inspiradas verbal e plenariamente. São produtos de homens guiados pelo Espírito Santo, sendo, portanto, completamente destituídas de erro. Cremos que a Bíblia é a suprema revelação da vontade de Deus para o homem e a nossa única regra de vida e fé. Muito bem, nesta matéria sobre as Escrituras, é importante ressaltar alguns pontos. Primeiro, com relação à inspiração da Bíblia. Essa palavra inspiração quer dizer que Deus soprou na mente dos escritores aquilo que eles deveriam escrever. Esse termo inspiração se refere aos escritos. Então, os 66 livros, eles foram inspirados por Deus. Isso quer dizer que aquilo que esses homens escreveram, a Bíblia toda tem em torno de 40 escritores em seus 66 livros. Todos esses homens que escreveram a Bíblia, Deus colocou exatamente na mente deles o que eles deveriam escrever. Embora Deus tenha levado em conta o estilo literário de cada um deles, mas as palavras e a mensagem veio da mente de Deus. Esse termo verbal e plenariamente se refere a cada palavra, e todas as palavras da Bíblia Sagrada foram inspiradas por Deus. Então o seu registro veio da própria mente de Deus. Só que Deus usou homens para fazer isso. A Bíblia é um livro que foi escrito na linguagem humana, porque visa revelar Jesus Cristo e a sua obra, né? Uma vez que a Bíblia é um produto divino, sendo o Espírito Santo seu diretor geral, né? Porque foi o Espírito Santo que guiou esses homens, né? A Bíblia ela é destituída de erros, né? Agora, obviamente que as cópias podem conter erros de copistas, mas pela quantidade de cópias que nós temos disponíveis, é possível, e esse trabalho já foi feito, de verificar essas diferenças, né? Também aqui é dito que é a suprema revelação da vontade de Deus para o homem, né? Deus ele se revelou de muitas maneiras ao homem ao longo da história,
né? Mas nos últimos tempos ele se revelou através do Filho, né? Jesus é a revelação exata do Pai, né? É a revelação exata de quem é Deus, né? Mas a Bíblia é a suprema revelação de Deus, né? Porque através dela a gente pode conhecer a vontade de Deus e quem é Deus, né? E para terminarmos essa matéria aqui, no artigo 1º, a nossa igreja adota as Escrituras como a única regra de vida e fé, né? Existem outras igrejas, e até denominadas evangélicas, que têm outras fontes, né, de autoridade. Sonhos, revelações, línguas, né? A Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti tem apenas a Bíblia como autoridade final, tá bom? Do Deus verdadeiro, segundo a matéria. Cremos em um só Deus, Criador do céu e da terra, manifestando-se em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas são iguais em poder e glória, executando ofícios distintos e harmoniosos na grande obra da redenção. Quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando do Criador Supremo, ok? E Deus, né, ele é conhecido pelas Escrituras pelos seus atributos. E os atributos de Deus, eles são classificados em 2. Atributos morais e atributos não morais, que definem quem Deus é. Os atributos morais são santidade, amor, bondade, misericórdia, compaixão. São um dos atributos morais. Mas Deus também é identificado com algumas qualidades não morais, como, por exemplo, a sua onipotência, né? Ele é o Todo-Poderoso, a sua onisciência, é o seu conhecimento completo e absoluto de tudo, a sua onipresença, ou seja, a presença de Deus em todos os espaços, né? A sua imutabilidade, a sua eternidade, né? São qualidades inerentes a Deus. Deus é isso. Então, quando nós falamos sobre Deus, nós pensamos, né, nesses atributos morais e não morais. Então, quem é Deus? Deus é amor. Isso está certo. Deus é santo, né? Deus é misericordioso. Deus é todo-poderoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, isso é o que representa, através da Bíblia Sagrada, quem é Deus. Só que esse único Deus apresentado na Bíblia, esse único supremo, né, ele se revela, ele se apresenta, ele se manifesta por meio de 3 pessoas, né? E uma pessoa é um ser individual, que tem intelecto, emoções e vontade. E essas 3 pessoas são identificadas na Bíblia como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Esses 3 é Deus, né? E por que os 3 é Deus? Porque os 3 são apresentados na Bíblia como detentores desses atributos que eu mencionei agora há pouco sobre os morais e não morais. Então, Deus, o Pai, ele é onipotente. Jesus, o Filho, ele também é identificado como onipotente. Assim como o Espírito Santo, ele é identificado como o onipotente. Não são os 3 onipotentes. Não, é um Deus onipotente. Uma vez que o Pai é Deus, então o Pai ele é onipotente. O Filho é onipotente. Essa onipotência, esse todo poder, é uma qualidade presente em Deus. Como o Pai é Deus, então ele é detentor dessa característica, né? Assim como os outros atributos. Só que o Pai não é o Filho. O Pai é Deus, assim como o Filho é Deus. E por que o Pai não é o Filho? Porque o Pai é uma pessoa distinta. Ele tem uma personalidade distinta. Como também o Filho não é o Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo não é o Filho. Porque as pessoas, a gente não confunde elas, ok? Mas os 3 são iguais em poder e glória. E aquilo que eles executam, né, principalmente na obra da redenção, o trabalho deles são distintos, porém, né,
harmoniosos. Okay? Com relação ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina que possui todos os atributos da personalidade e deidade. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa que possui todas as características de uma pessoa, intelecto, emoções e vontade, e possui todas as características da divindade, os atributos morais e não morais. O Espírito Santo tem todos eles. Ele é igual ao Pai e ao Filho, e da mesma natureza deles. Essa natureza se refere à divindade. Sua relação com o mundo incrédulo é convencê-lo. Então o Espírito Santo ele tem um trabalho entre os não convertidos e entre os convertidos. Com relação aos não convertidos, é convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. É o que ele faz com os ímpios. Sua obra entre os crentes é batizar em Cristo, selar, habitar nos corações, encher, guiar os caminhos da justiça. Então, esses são um dos exemplos da atuação do Espírito Santo na vida do crente. Cremos que existe uma distinção entre o ministério do Espírito Santo no Velho e o seu ministério no Novo Testamento, né? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente percebe que o Espírito Santo ele atuava de uma determinada maneira. Quando começa o Novo Testamento, o Espírito Santo ele muda a forma de trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem salvo. Ele ia até o homem salvo a fim de capacitá-lo a exercer uma determinada tarefa e depois ele se retirava. Na atual era, que nós chamamos a dispensação da graça ou a dispensação da igreja, a presença do Espírito Santo não é mais temporária, ela é permanente. Ela fica na ocasião da conversão e vai acompanhar ele até o fim da vida dele, até na eternidade. No Antigo Testamento não era assim. Por isso, por exemplo, no Salmo 51, Davi fala para Deus, lá no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo poderia sair dele, né? Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha até o crente a fim de capacitar ele a executar alguma tarefa. Depois ele se retirava. Então, há uma distinção da atuação dele no Antigo e no Novo. Então, existe uma obra nova e única do Espírito Santo em relação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Cremos que por meio de orações, cremos que Deus, por meio de orações, cura. Então, aqui é um ponto muito importante, porque como o Espírito Santo ele tem um ministério distinto, até na época da igreja, ele atuou de formas distintas também, né? Por exemplo, quem confere dons espirituais ao crente para o serviço cristão, porque os dons se relacionam com o serviço cristão. E quem distribui os dons, né, é o ministério do Espírito Santo. Então você percebe que no início da igreja, ele conferiu alguns dons espirituais para que a igreja ela se desenvolvesse na sua infância. E na medida que a igreja foi se desenvolvendo na sua infância, quando ela chega à maturidade dela, alguns dons ele foi desaparecendo, porque deixou de ser necessário usá-lo. Principalmente no período em que o Novo Testamento estava sendo escrito. Então o Espírito Santo ele capacitou a igreja a funcionar sem eles terem a Bíblia Sagrada, né? Eles não tinham as orientações como deveria funcionar. Então como é que eles caminhavam? Então o Espírito Santo tinha que revelar a eles. E tem mais, né? Existem alguns dons, como os dons de cura, né? Que tinha os milagres, os sinais, que tinha como objetivo credenciar o mensageiro. Porque Deus estaria trazendo uma nova mensagem que faria parte do Novo Testamento, nas cartas, né? Então, como é que as pessoas iriam acreditar que aquela mensagem era verdadeira e aquele mensageiro era verdadeiro? Então, as curas que esses homens faziam, os sinais e os milagres, tinham essa finalidade, credenciá-los a mostrar, olha, esses homens, eles são de Deus e o que eles estão falando vem de Deus, né? Então foi uma forma de credenciar. Uma vez a Bíblia sendo escrita e completa,
né, fechando aí o cânon, né, da Bíblia Sagrada, fechando com o livro do Apocalipse e com a morte de João, né, por volta do ano 98, 100 depois de Cristo, nós percebemos que alguns dons de revelação, eles desapareceram, porque agora nós temos a suprema revelação, que é a Bíblia Sagrada. Mas Deus cura. Deus não cura como credencial. Deus cura dentro da sua vontade quando nós oramos, né? Deus não precisa da minha oração, mas Deus quer que eu ore porque Ele tem prazer e alegria em ouvir as minhas orações. Deus pode também não curar, porque tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Então, embora a gente creia que Deus possa curar, nós não acreditamos no dom de curas, ok? E que os dons de línguas, curas e revelações não são obras do Espírito Santo nos dias atuais, tá bom? Isso tem a ver com aquilo que eu acabei de falar. Os dons de revelação que nós chamamos, né, os dons temporários, eles existiram numa época enquanto a Bíblia estava sendo escrita. Uma vez a Bíblia sendo escrita, esses dons, eles desapareceram. Então nós não temos menção desses dons após a morte dos apóstolos. Okay? Quarta matéria, sobre Jesus Cristo. Cremos que o Senhor Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele é Deus de Deus, sendo Deus manifestado em carne. Viveu completamente sem pecado e na sua morte fez plena expiação por nossos pecados, morrendo não como simples mártir, mas sim substituto voluntário em lugar do pecador. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e subiu corporalmente ao céu. Cristo voltará a este mundo para arrebatar a sua igreja e depois de 7 anos de tribulação estabelecerá o seu reino milenar. Sua vinda é iminente, pessoal, tribulacional e pré-milenar. Vamos lá. Quando nós falamos sobre a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nós temos que entender que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que Jesus não teve pai biológico humano. Ele só teve mãe biológica humana. E por que Jesus não teve pai humano? A resposta é simples. Romanos capítulo 8 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, a semente de Adão, a semente do pecado está no homem. E Jesus, para que ele viesse como Salvador sem pecado, então ele não poderia ter a participação do homem no seu nascimento. Então, Jesus, embora fosse 100% homem, com todas as características, com todos os traços humanos, né? Com a biologia 100% humana, ele não teve a participação do homem. Aí foi um evento, foi um milagre. Aí entra a atuação do Espírito Santo em formar Jesus, mas que ele viesse de Maria, mas sem a participação do homem. Então, o nascimento virginal se fez necessário para que Jesus fosse homem, humano, porém sem ter herdado a natureza do pecado que vem da semente do homem. Aqui fala que ele é Deus de Deus, né? Jesus é Deus. Jesus, ele possui todas as qualidades e todas as prerrogativas de Deus, ok? Ele viveu completamente sem pecado tanto em natureza como em escolhas, né? Jesus é o Santo de Deus. Jesus nunca pecou. Ele nasceu sem pecado, mas também nunca tomou nenhuma decisão que fosse contrária àquilo que Deus queria que ele fizesse, Deus o Pai, né? Existe uma hierarquia dentro da Trindade, né? Então Jesus era totalmente submisso ao Pai. E você percebe que Jesus falou isso várias vezes, né? Eu faço o que o Pai quer. O texto fala aqui que a sua morte fez plena expiação. A palavra expiar quer dizer remover, né?
Jesus na cruz, com a sua morte, ele fez uma salvação completa. Ele não fez uma salvação parcial. Então a expiação que Jesus Cristo fez na cruz pela sua igreja é uma expiação perfeita, completa. Ok? Ele não morreu como um simples Marte, como representante. Pelo contrário, a morte dele ela foi substitutiva e voluntária. O que é substitutiva? Quer dizer que ele morreu na cruz por escolha voluntária, ele escolheu fazer isso por amor, e ela foi substitutiva, ela foi no lugar do pecador. Então Jesus, o Filho de Deus, estaria levando sobre si a culpa que seria nossa, né? Ele nos substituiu na morte, para que pudéssemos participar da sua vida. Ok? Jesus ressuscitou corporalmente e subiu aos céus. A doutrina da ressurreição é a principal doutrina da fé cristã, né? Toda a fé cristã ela se sustenta em cima do pilar da ressurreição. Sem a ressurreição nós não temos vida eterna e nem perdão de pecados. E a ressurreição de Jesus ela foi física, ela foi corpórea. Okay? E foi desse modo que Jesus subiu ao céu, com um corpo físico, porém glorificado. Jesus vai voltar a esse mundo para arrebatar a sua igreja, né? Foi uma promessa que Jesus deixou à sua igreja, que ele vai vir arrebatá-los. E depois de 7 anos ele voltará novamente para implantar o seu reino milenar. E o texto fala que a sua vinda é iminente, ou seja, sem sinais, pode acontecer a qualquer instante. Ela é pessoal, ele mesmo vai vir pessoalmente, pré-tribulacional, isto é, Jesus veio antes da tribulação, e pré-milenar. Ele veio antes do reino milenar. Existem outras posições a respeito do retorno de Cristo. Mas a posição que nós adotamos é que a sua vida é pré-milenar, ou seja, ele vem buscar a igreja antes da tribulação, ou seja, a igreja não participa da tribulação, e a sua vinda é pré-milenar, ou seja, ele mesmo vem para implantar o reino dele. Eu vou encerrar esse vídeo agora, são 22 minutos e pouquinho. Tá bom? E aí no próximo vídeo a gente dá sequência, tá? Provavelmente esse vídeo de questões doutrinárias vai dar pelo menos uns 3 vídeos. Obrigado pela sua paciência até agora. Comentários, dúvidas, coloquem, mandem para mim, tá bom? Mais uma vez, esses pontos eu estou passando eles de modo resumido, tá bom? Certamente existem outras questões que são super importantes, interessantes, que nos ajudam no nosso crescimento, mas o tempo não nos permite abordar tudo, né? A gente não está tendo uma aula de teologia, mas apenas citando a declaração doutrinária. Que Deus abençoe todos os irmãos.